Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente vai continuar aqui com a nossa sequência da monitoria. O próximo conteúdo a ser trabalhado é a farmacodinâmica. Assim como eu destaquei a letra C da farmacocinética, para a gente lembrar que é o que o corpo, o organismo faz com o fármaco, aqui eu destaquei a letra D, que é para a gente lembrar que é o que a droga, que é um sinônimo informal para fármaco, é o que a droga faz com o nosso organismo. Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre isso. A farmacodinâmica é a ciência dentro da farmacologia que estuda os efeitos dos fármacos em sistemas biológicos, bem como dos seus mecanismos de ação. A farmacodinâmica se baseia no conceito da ligação fármaco-receptor. Para um fármaco exercer uma função tanto biológica, boa, quanto tóxica, que não deixa de ser biológica, né? Ele precisa necessariamente se ligar a um receptor. Sem essa ligação, a gente não tem a ação do fármaco sobre o organismo. Para a gente falar da farmacodinâmica, a gente precisa lembrar um pouquinho da sinalização celular. O que é a sinalização celular? É a maneira que uma célula vai interpretar um sinal e essa interpretação vai gerar uma resposta, uma ação dessa célula. Aqui eu fiz um esqueminha, temos 3 células, porém só uma dessas células tem receptores. Essa célula superior aqui, que tem 3 receptores, a gente pode ver que tem 3 receptores na cor roxinha e um na cor rosa. Essas bolinhas roxinhas aqui são os nossos sinais, os nossos sinalizadores. Somente os sinalizadores da cor roxinha vai conseguir captar esse sinal. Então, essas duas células que estão aqui mais inferiores não têm receptor nenhum, então elas não vão nem perceber que existe esse sinal. E os receptores aqui dessa célula, que está aqui mais embaixo, agora, você vê que tem essas bolinhas roxas ligadas aos seus receptores roxinhos. Essa ligação faz com que a célula transduza, é como se fosse uma tradução. Pegou um sinal do meio extracelular e traduziu para uma forma que é entendida dentro da célula. Traduziu para uma sinalização intracelular. Essa sinalização intracelular vai gerar uma resposta. Essa resposta pode ser de indução de alguma coisa ou pode ser também de inibição. Tanto faz, não necessariamente vai fazer só a célula realizar uma ação positiva. Ela pode ter uma ação de, digamos assim, de neutralização, deixar a célula ali paradinha. Nesse caso aqui do exemplo, eu representei aqui como se essa célula que tem os receptores fosse uma célula cancerígena. A gente colocou aí um fármaco para combater essa célula neoplásica. E aí, essa célula, após receber, após capturar esse sinal, ela vai traduzir isso como um sinal de, tá, eu tô doente, eu não posso mais me multiplicar. Então, eu vou aqui fazer a apoptose. A célula se mata para não se multiplicar, para proteger o corpo de células cancerígenas, por exemplo. Tá bom? Esse esquema do lado direito diz basicamente a mesma coisa, só que de outra maneira. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler, para entender melhor, fica à vontade. Vê, como eu disse a vocês, para um fármaco exercer uma função no sistema biológico, primeiro ele precisa se ligar. E para se ligar, ele se liga num receptor. A gente tem, então, 4 principais tipos de receptores. Os canais iônicos ou ionotrópicos, os ligados à proteína G ou metabotrópicos, os receptores enzimáticos e os receptores intracelulares. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Os receptores ativados por ligantes são os que desencadeiam, os que respondem de uma forma mais rápida. A resposta através desses receptores ativados por ligantes acontece em milissegundos. Isso porque a gente tem um poro que está atravessando a membrana plasmática do meio extracelular para o meio intracelular, e esse poro pode estar na conformação aberta ou fechada. Quando esse poro recebe uma molécula sinalizadora, ele pode receber um sinal, por exemplo, para abrir, para mudar para sua conformação aberta. Isso vai fazer com que substâncias, íons, principalmente, que estão no meio extracelular, em maior concentração, porque aqui vai ser um tipo de
transporte passivo, você vê que tem mais bolinhas fora. Essas bolinhas aí, então, que são as nossas moléculas que vão ser transportadas, pode ser, por exemplo, o íon sódio. O íon sódio, que tem carga positiva, vai poder, então, passar através desse poro e vai despolarizar essa célula, porque a célula em repouso, ela está no estado polarizado, que é quando o seu interior está mais negativo do que o seu exterior. Com essa entrada de sódio, por exemplo, que tem carga positiva, a gente vai causar uma mudança aí na polaridade da célula. A célula vai ser despolarizada. E isso pode gerar, então, um potencial de ação e a célula vai responder da forma como for a sua especificidade. A gente tem aqui que os canais iônicos podem ser tanto bloqueados como modulados, ou seja, eu posso deixar mais íons passar ou menos íons passar. Eu posso alterar, então, essa velocidade de condução dos íons através da membrana plasmática. A gente tem aqui os receptores acoplados à proteína G. É bem parecido com o que a gente viu aqui anteriormente nos receptores ativados por ligantes, sendo que é um pouco mais complexo, um pouco mais demorado. Então, enquanto o anterior, que são os canais ionotrópicos, respondem em milissegundos, aqui a gente vai ter uma resposta em segundos. Ainda é rápido, mas não é tão rápido quanto o anterior. Então, vamos ver como é que funciona aqui esse receptor acoplado à proteína G. Primeiro de tudo, vamos aqui identificar os atores dessa ação. Primeiro, a gente tem o receptor, que é esse coisinha aí azul que vai e volta 7 vezes através da membrana plasmática. Tem uma parte exterior, externa, extracelular, e uma parte intracelular que vai se ligar à proteína G. A proteína G é esse conjunto aí de 3 subunidades, alfa, beta e gama, representada por círculos aí azulzinho. A gente tem aqui que a proteína G, quando ela está ligada ao GTP, ela está ativada. GTP é guanina trifosfato, é um outro tipo de moeda energética. Enquanto que a proteína G, que está ligada ao GDP, guanina difosfato, está desativada. Quando o receptor ligado à proteína G é ativado pelo seu ligante, ele faz com que a proteína G mude de GDP, que é a forma inativada, para o GTP, que é a forma ativada. A proteína G, que agora está ativada, vai se separar em 2 partes. Uma subunidade alfa e outra subunidade beta e gama. Geralmente, a subunidade alfa é o que vai interagir com a proteína efetora, como a gente tem aqui no exemplo, na parte inferior do lado esquerdo. A gente viu aqui que a subunidade alfa da proteína G se ligou a uma proteína efetora, que é quem vai realizar a ação. É assim que acontece, então, o receptor acoplado à proteína G. Beleza? Se ficou alguma dúvida, vocês falam comigo pelo WhatsApp, que a gente resolve isso aí. Vamos lá. Temos também, gente, receptores do tipo enzimático. Como é que vai acontecer aí a interação do fármaco com esse tipo de receptor? A gente pode ter que a molécula do fármaco pode se parecer muito, muito mesmo ao receptor original, ao ligante original dessa enzima. Como esse fármaco é muito, muito parecido, está imitando aí o ligante original dessa enzima, ele vai se ligar ao receptor que está lá na enzima, e com isso, o ligante original, que normalmente se ligaria se não tivesse o fármaco, não vai conseguir se ligar. Por quê? Está tendo aí, então, uma competição do fármaco com o ligante original, o ligante endógeno no nosso organismo. A gente também tem que a molécula do fármaco pode agir como um falso substrato, ou seja, vai ligar, vai gerar uma reação, vai ter uma transformação, só que vai gerar um produto metabólico anômalo. É um produto metabólico que não faz parte daquela rota. Então, aquela rota metabólica vai parar de funcionar, não vai seguir adiante. E a gente tem também que o fármaco pode exigir uma degradação enzimática, que é aquele metabolismo de primeira passagem que a gente viu na aula de farmacocinética, para converter ele da sua forma inativa para a sua forma ativa. Quando a gente tem um profármaco, ele pode passar pelo processo de metabolismo, que é através de complexos enzimáticos, tipo o CYP 450, que é o citocromo 450 que a gente viu na aula anterior, e isso vai fazer com que o fármaco inativo se transforme em um metabólito ativo para exercer aí uma função biológica. Vamos adiante.
A gente tem também receptores do tipo intracelular. Esse tipo de receptor, ao contrário dos outros 3 tipos, está totalmente dentro da célula, está dentro do citoplasma ou ainda dentro do núcleo celular. Então, como é que um fármaco vai alcançar esse receptor? Primeiro ele vai precisar ultrapassar a barreira, que é a membrana plasmática. E como é que ele vai passar? Se ele não for pequeno o suficiente, apolar o suficiente, lipofílico o suficiente, ele vai precisar do transporte de uma proteína, seja por uma proteína canal ou seja por uma proteína transportadora ou carregadora, né? Carreadora. E geralmente esses fármacos vão atuar regulando a síntese proteica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de resposta. Primeiro, vamos ver como é que se mede uma resposta de um fármaco. A resposta de um fármaco é proporcional à concentração de receptores ligados ou ocupados pelo fármaco. Ou seja, se eu tenho lá eu tenho uma célula que tem 10 receptores. Se eu envio um fármaco, se eu administro um fármaco e esse fármaco tem moléculas que vão se ligar a esses 10 receptores, a gente imagina que a resposta dessa molécula vai ser bem eficiente, vai ser até máxima, né? E aí a gente tem alguns conceitos para trabalhar. Primeiro, o conceito de potência. A potência de um fármaco se refere à concentração desse fármaco para que ele produza 50% da sua resposta máxima. A gente tem aqui, então, nesse esquema do lado direito, a comparação entre 2 fármacos. Vamos ver qual é o mais potente. A gente viu aqui que no fármaco A, que é o que tem aqui o gráfico vermelho, a gente viu que ele atingiu 50% do seu efeito máximo numa concentração que está mais à esquerda no gráfico, ou seja, teve uma menor concentração em relação ao fármaco B para conseguir alcançar 50% do seu efeito máximo. Nesse caso, então, o fármaco A é mais potente que o fármaco B. Vamos ver, então, aqui o que é a eficácia. A eficácia máxima se refere à resposta máxima produzida pelo fármaco. A gente vê aqui, nesse exemplozinho aqui que está do lado esquerdo, que o fármaco A e o fármaco B chegam a um mesmo efeito biológico, exercem um efeito biológico de 100% da capacidade, enquanto que o fármaco C tem um efeito um pouco menor, não atinge esse 100%. Então, a gente vê aqui que os fármacos A e B têm eficácia maior do que o fármaco C, e também que o fármaco A e B têm eficácia igual, porque a gente vê que ambos chegam a uma resposta máxima de 100%. Quando a gente tem aqui essa curva dose-resposta, a gente tem a representação que permite estabelecer e comparar a eficácia ou a resposta máxima e potência de fármacos. Quando a gente pega, então, aí, para comparar se um fármaco chegou a 100% da resposta e comparar, então, em que concentração ela conseguiu fazer isso, a gente vai conseguir, então, estabelecer a eficácia e a potência desses fármacos. A gente tem também aqui um efeito tóxico, né? Porque a gente sabe que fármaco não produz apenas efeito benéfico. Bom seria se fosse assim, mas infelizmente não é. A gente tem o bônus e o ônus. Então, a gente chama de DL50 a dose do fármaco que provoca o desfecho morte em metade dos indivíduos. Quando a gente fala assim desfecho morte, geralmente em ensaio clínico, né? Porque usam animais de laboratório. Não é possível que alguém vá usar um fármaco que vai matar 50% dos voluntários humanos que vão participar da pesquisa. Geralmente, quando a gente se refere a DL50 para humanos, a gente está falando da dose do fármaco que provoca um efeito adverso que foi muito ruim, que é inaceitável. Então, esse fármaco não vai passar adiante, não vai ser comercializado, tá bom? A gente tem, então, quando a gente trabalha esses conceitos de potência, eficácia e efeito tóxico, a gente pode calcular, então, o índice terapêutico e a janela terapêutica. O índice terapêutico de um fármaco quantifica a margem de segurança relativa de um fármaco. Por que a gente fala de segurança relativa? Porque o que pode ser tóxico para mim pode não ser tóxico para você, porque os organismos são diferentes e, portanto, as respostas podem ser diferentes também. Beleza? Como é que a gente vai calcular esse índice terapêutico? A gente vai pegar a dose, o DL50, que é a dose tóxica para 50% das pessoas que utilizaram o fármaco,
e vai dividir pelo DE50, que é a dose do fármaco terapeuticamente efetiva em 50% da população. Um alto valor de índice terapêutico representa uma janela terapêutica grande ou larga. A janela terapêutica é a faixa de dose que um fármaco produz uma resposta terapêutica sem efeito adverso inaceitável, sem toxicidade. Ou seja, se eu ofereço um fármaco a um paciente abaixo da janela terapêutica, provavelmente esse remédio está sendo utilizado em vão, porque ele não vai atingir a concentração necessária para ser efetivo. Também, se eu ofereço uma dose acima da minha janela terapêutica, eu estou expondo esse meu paciente a um risco de toxicidade muito grande. Então, a gente tem cuidado, a gente precisa ter cuidado com esses conceitos que parecem simples demais, mas que no dia a dia vai fazer muita diferença na vida, literalmente, dos nossos pacientes. E agora, para a gente entender o mecanismo de ação, como é que o fármaco vai agir sobre um receptor? Ele vai agir como agonista, como antagonista, como um agonista inverso? Como é que ele vai agir? Então, para a gente compreender esses conceitos, primeiro a gente precisa pensar no receptor, no estado de equilíbrio entre a sua forma ativa e a sua forma inativa. Então, quando ele está em equilíbrio aí entre essas duas formas de repouso, que é inativa, e ativado, a gente tem uma atividade constitutiva, uma atividade basal. É como se a gente tivesse com... Sabe quando a gente deixa o ar-condicionado ligado na tomada de energia e fica aquela luzinha lá acesa? Ali é um estado que ele está num funcionamento mínimo, basal, é como se ele estivesse hibernando, digamos assim. Um exemplo bem assim, bem louco, eu acho, mas que dá para a gente entender bem. Se a gente tem, então, se eu pego o meu ar-condicionado e tiro da tomada, ele vai sair daquela atividade basal e vai para uma atividade que é mínima. No caso aqui da nossa farmacologia, vai para uma atividade que é abaixo de zero. Beleza? Então, vamos entender melhor como é que isso funciona. A gente tem aqui, ó, um gráfico que é a eficácia pela concentração do fármaco. E a gente vai entender melhor o que é um agonista, um antagonista e um agonista inverso através desse gráfico aqui e dessas definições. A gente tem que o agonista tem maior afinidade pelo estado ativo do receptor. Se eu estou ativando o meu receptor, eu vou fazer ele executar uma função. Então, eu vou tirar ele daquele meu estado basal e vou elevar, eu vou provocar a ação do fármaco. Se eu tenho um antagonista, o antagonista vai inibir a ação do agonista, mas ele não é capaz de exercer nenhuma função na ausência do agonista. O fármaco, se ele funciona como um antagonista de uma molécula endógena, ele vai se ligar lá, por exemplo, numa enzima, e ele não vai fazer essa enzima fazer nada. Ela nem vai para mais, nem vai para menos. Ela vai ficar lá como se fosse assim, paralisada. Ela não vai ter nenhum efeito para cima do basal e nenhum efeito para baixo do basal. Ela vai continuar ali no equilíbrio. É como se o antagonista tivesse afinidade ao mesmo tempo, tanto pelo estado de repouso quanto pelo estado ativado. E esses estados aí dos receptores vão ficar sempre em equilíbrio, vão manter uma atividade basal constitutiva. Agora, quando a gente fala do agonista inverso, ele é realmente o inverso do agonista. Ele pega aquela atividade que está no estado basal e leva ela ainda mais para baixo. É como se eu tivesse aqui o estado basal fosse zero e eu levasse com o meu agonista inverso para o estado negativo. Quando o agonista inverso se liga ao estado inativo, nem mesmo essa atividade mínima acontece mais. A atividade passa a ser abaixo do zero, é uma atividade negativa. Beleza? Vocês leem aqui direitinho esses conceitos. Se ficou dúvida ainda, vocês falam comigo. Quando a gente fala dos agonistas, a gente ainda tem os agonistas que são parciais e os agonistas totais. Quando a gente diz que um agonista é total, esse fármaco se liga a um receptor e produz uma resposta biológica máxima. Vai mimetizar a resposta do ligante endógeno. Vai ter uma eficiência máxima. Agora, quando eu digo que eu tenho um agonista parcial, vou dizer que tem uma atividade intrínseca maior do que o zero, mas também não chega ao meu potencial máximo. Eu não vou conseguir levar
essa eficácia até o meu 100%. É como se os meus agonistas parciais, eles têm afinidade pelo estado ativo do receptor, mas não é tanta afinidade assim. Vamos dizer que eu tenho aí 100 receptores disponíveis para fazer ligação, mas eu tenho um agonista parcial. Esse agonista parcial não vai conseguir ocupar a totalidade dos receptores, não vai ocupar os 100 receptores, vai ocupar, sei lá, 50%, 60%, não vai conseguir atingir esse máximo. Beleza? E para a gente encerrar aqui, eu trouxe os conceitos de dessensibilização ou taquifilaxia, que é a mesma coisa, e tolerância. O efeito de uma substância geralmente diminui, quer dizer, geralmente não, de alguns fármacos, diminui gradualmente quando é administrada de modo contínuo e repetidamente. Os termos dessensibilização e taquifilaxia são sinônimos empregados para descrever esse fenômeno que acontece de forma mais aguda, mais rápida. Agora, o termo tolerância é utilizado de modo convencional para descrever uma redução mais gradual da resposta a uma substância, cujo desenvolvimento leva mais tempo, embora essa diferenciação de tempo aí entre o que seria dessensibilização e tolerância não seja tão nítida. Muitos mecanismos diferentes podem dar origem a esse tipo de fenômeno, que inclui a alteração dos receptores. Os receptores podem mudar, então, aí a sua conformação e a molécula não vai mais conseguir se ligar, não vai ter mais afinidade. Eu posso ter perda de receptores, eu posso ter exaustão de mediadores, eu posso ter o aumento da degradação metabólica desse fármaco, eu posso, então, ativar, acelerar, induzir o meu complexo de enzima que vai fazer a metabolização do meu fármaco. Com isso, eu vou precisar de uma dose mais alta para provocar o mesmo efeito, porque aquela dose ali, aquela concentração, o meu organismo está metabolizando mais rápido e com isso está sendo eliminado mais rápido. A gente também tem a adaptação fisiológica e a gente tem um mecanismo de extrusão ativa da substância das células. Isso é muito comum quando a gente fala de fármacos antineoplásicos. As células cancerígenas têm muita glicoproteína P, como a gente falou lá na farmacocinética, que é muito presente na barreira hematoencefálica. Algumas células cancerígenas também apresentam esse mecanismo de extrusão de substâncias, e isso faz com que se haja uma tolerância ou uma não sensibilização, dessensibilização do organismo a esse fármaco. Beleza? Se ficou alguma dúvida, gente, se eu falei alguma coisa rápido demais, se eu não foquei no que a professora focou na sala de aula, pode falar comigo que a gente tira essas dúvidas, tá bom? Não tem vergonha de falar, não tem vergonha de perguntar. Estou à disposição. Espero que vocês tenham aprendido. Tchau, tchau.